Um dos maiores medos do brasileiro na hora de morar fora, né, é se ele vai encontrar as comidas brasileiras pelo mundo. Afinal, né, quem é que não ama um arroz, um feijão, uma farofinha, né, Fran? Opa, sem dúvida. Uma das coisas que eu mais ouço aqui das pessoas é: mas na Itália você só come macarrão? E pra falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai receber um chefe de cozinha brasileiro que vive nos Estados Unidos. Então, prepara seu drink, prepara inclusive um petisquinho, que esse papo já vai começar. Roda a vinheta! Estamos começando mais um Aperitiena e hoje recebemos o Diogo Schneider, que ele que é chefe de cozinha, ex-participante do Hell's Kitchen e hoje vive nos Estados Unidos e posta aí comidas maravilhosas no Instagram que deixam a gente sempre com aquela água na boca, né, Fran? Seja muito bem-vindo, Diogo! Oi, amigo, tudo bem? Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Diogo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Diogo, eu tenho uma pergunta que eu já vou começar com ela na lata. Você acha que o brasileiro é muito apegado às raízes gastronômicas do Brasil? Olha, Fran, eu não acho. Eu tenho certeza. Ufa! O brasileiro, assim como o italiano, é muito ligado à comida, né? Eu acho que é um pouquinho O italiano, quando foi pro Brasil, deixou isso muito marcado na nossa cultura, né? É intrínseco. E o brasileiro, para onde vai, seja em qualquer canto do mundo, ele vai carregar o seu arroz, o seu feijão, vai fazer o seu churrasco do jeito brasileiro. E quando a gente faz isso, né? Isso remete muito à casa da gente, isso remete ao nosso país, às nossas raízes, à nossa família. Então, sim. Ah, é verdade, que delícia essa resposta, né? Quando a gente sente o cheirinho de feijão cozinhando, aquele coentro cortado, aquele alho. Polêmica do coentro, gente, comenta aqui embaixo quem gosta de coentro e quem não gosta de coentro, eu amo. Eu amo também. Eu não sou muito fã, não. Aí, ó, eu acho que ele rouba tá a cena, lado. O coentro rouba a cena. Mas às aí vezes ele rouba bem roubado. Quando é usado em excesso. Sim, aí, ó, mas ele tem um gosto falando. forte de modo geral, mas tudo bem, amigo, quando o chefe mas cozinha a gente come, né? Mas na medida certa, ele é a estrela. Uma moqueca sem coentro? Não é moqueca! Possível. Não é moqueca. De novo a gente vai cair. Moqueca é moqueca, é verdade. Ceviche sem coentro não é ceviche. Não é ceviche. Pronto. Faz pronto. sentido. Existem aqueles pratos, mas o problema do coentro é que geralmente quem gosta do coentro quer botar o coentro em tudo. Então, mas equilíbrio... Já virou polêmica. Equilíbrio é a chave do negócio, não é só pra comida. Aê, muito bom. Ouça um especialista. Então, vamos para outra pergunta, então. Fora do Brasil, é possível encontrar arroz, feijão, farofa, quiabo, essas coisas que a gente adora e fica sempre com medinho de não encontrar depois que sai do Brasil? Olha, Fran, eu vou dizer pra você que há algum tempo atrás isso seria mais difícil. Hoje em dia, com toda essa globalização, né, que a gente teve o privilégio de vivenciar nesses últimos anos, ou nessas últimas décadas, sim. Eu moro numa região ao norte dos Estados Unidos, super fria a maior parte do tempo, assim como na Itália. E aqui a gente tem uma comunidade brasileira muito grande, então você tem mercado brasileiro, você tem padaria brasileira, você tem lugares onde você compra bolos brasileiros, restaurantes brasileiros, churrascarias. E eu acredito que isso não seja só aqui, não. Todos os lugares onde eu estive, o brasileiro tem acesso a isso. Então, não precisa ter medo de ir para onde você quiser ir, porque com certeza você vai dar um jeitinho de achar o seu arroz e feijão. Por aqui eu acho, né? Tem aquele arroz basmati, como é que ele chama? Basmati. Basmati. E ele é bem parecido com o arroz brasileiro, é pelo menos o que eu faço que fica mais parecido. O feijão também tem aquele borlote,
Bortoli, Borlotti, eu acho, É não lembro. Não lembro. Gente, sou péssima de nomes, mas depois a gente escreve tudo pra vocês. Mas sabe uma coisa que acontece aqui na Itália? O problema é que você vai comprar farinha, quem vive no Brasil tá acostumado, você tem pouquíssimas opções, né? Aqui você tem praticamente assim uma seção inteira do supermercado verdade. só de farinha. E de arroz também. E farinha e de com muita feijão qualidade. também. Então, assim, todos os produtos você tem muitas opções. a gente Então, fica amigo, mas eu vou perdido. dizer que a globalização também mudou isso no Brasil, tá? É porque tem muito tempo E que eu não devido moro a lá. esse grande movimento gastronômico que tem acontecido, não só não no mundo inteiro, mas no Brasil também, vamos dizer, essa romantização da profissão chefe, a abertura de escolas, de faculdades, isso trouxe para o Brasil também uma gama muito grande de produtos importados. E de todas as áreas. Eu vou te dizer porque eu sou amante da cozinha italiana também, eu adoro fazer uma massa caseira. E no Brasil, há muito tempo atrás, a gente não achava semolina para comprar. Você tinha que fazer com o trigo, né? Você comprava um trigo de qualidade melhor. Hoje você vai ao mercado, eu não vou dizer naquele mercado do bairro, mas aqueles mercados maiores no centro da cidade, você acha a semolina. Mercado gourmet, aquele que tem um precinho a mais. Amigo, não é um precinho, é um pressão, tá? Então, isso tem um custo elevado, mas a gente acha. Uhum. E sabe que assim, eu tava no Brasil até pouco tempo atrás e eu morava em São Paulo, né? São Paulo, centro de São Paulo, então tinha restaurante de tudo. E eu sou uma pessoa muito das comidas do mundo. Eu adoro, assim, experimentar comida de tudo quanto é lugar do mundo. E lá no Brasil tem essa facilidade, pelo menos no Brasil não, tá, gente? Em São Paulo, porque São Paulo não é Brasil. Eu já cheguei a essa conclusão. Brasil é muito grande, é muito difícil você falar que uma cidade ou um estado representa o Brasil inteiro. Mas em São Paulo tinha restaurante de tudo e tinha restaurante de tudo acessível. Então você conseguia segunda-feira comer um mexicano, terça-feira comer um italiano, quarta-feira comer um japonês. E sempre variar, sem gastar muito e experimentar todas essas comidas aí de várias partes do mundo. Sabe que aqui na Itália, aqui na região de Firenze, a minha professora de italiano contou que ela, quando era jovem, trabalhava de garçonete num restaurante brasileiro que ficava por aqui. E era uma churrascaria. Você falou, né, que os brasileiros levam os churrascos pra onde vão. E o restaurante que tinha aqui era uma churrascaria. Ainda tem aqui na Itália, pertinho de Firenze aqui. Olha que legal. Mas é engraçado que churrascaria brasileira tem tudo que é canto, né? A comunidade brasileira é muito forte, a churrascaria tá em todas. Aí onde você mora? É uma ilha, né? É uma ilha. Tem churrascaria também? Tem churrascaria também. Viu? Tem churrascaria também. Mas a carne vem da onde? Da Argentina. Uruguai. Argentina, Uruguai. Vem dos pampas gaúchos ali, mas digamos, né, infelizmente não do Brasil, vem mais da Argentina do Uruguai. Mais da Argentina e do Uruguai. Mas a carne é boa, a carne é boa. Eu não como carne, já faz mais de 6 anos, já tinha parado lá no Brasil, mas... Eu toparia ser vegano também, desde que eu tivesse algumas regras, né? Eu toparia ser... Quais são as regras? Vegano toscano. Vegano toscano. Tô com medo de ouvir o que é um vegano. São liberados os produtos da Toscana, que seria a bisteca fiorentina e o prosciutto toscano. Se esses dois fizessem parte da dieta vegana toscana, eu seria vegano. Olha, meu amigo. Não quer nada ele da vida, né? Tu não quer nada, a bisteca fiorentina, pra quem não conhece, é um bifão dessa altura que se come praticamente cru. Ai, não é cru, gente. A carne, ela tem o ponto, que não é aquele ponto bem... No Brasil, a gente tem o ponto da carne muito passado, né, Diogo? Como é que é o ponto da carne aí nos Estados Unidos? Grandes cidades, restaurantes mais sofisticados, você consegue encontrar e pedir pontos diferentes, né? Mas, geralmente, no Brasil, a gente trabalha com 3 pontos, né? Que é o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Medium rare, que seria o mal passado, o médio e o bem passado, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem 5 pontos de carne. Então, a gente agrada a todos os gostos. Mas com certeza no Brasil a maioria da população prefere a carne mais passada. Em casa é um problema. A minha mãe, por exemplo, só come a carne esturricada. Tipo, não é nem o bem passado. A sola do sapato. E engraçado, porque assim, eu cresci no Brasil, não tinha o hábito de comer a carne bem passada. Eu achava que o ponto da carne, minha mãe sempre, principalmente o porco, né? Não, tem que passar bem esse porco, questão de segurança e tal.
E aí eu cresci com essa mentalidade. E quando eu vim morar fora, eu tinha um certo receio a comer aquela carne que fosse, né, um ponto médio. Mas hoje eu não consigo comer a bem passada, porque o sabor tá todo ali no ponto médio. Se passa daquele ponto ali, perde o sabor. Eu também não consigo. Não é Pra verdade? mim, o máximo é o médio. É o no ponto. É o no ponto. É o no ponto. É o É no o ponto. máximo. Depois daquilo. A resposta correta. No final das contas, a bem passada é mal passada. Como é que eu posso explicar isso? A bem passada fica... A bem passada Passou do aqui ponto. não é igual a do Brasil, né? Porque realmente a do Brasil é bem Eles passada. considerariam queimada. Até o bem passado, né? O médio passado, a carne vai ter uma suculência, a carne vai ter uma cor rosada dentro. Agora, muita gente no Brasil entende o bem passado como a carne seca, sem suco, sem cor, Sim, a carne já cinza, né? Até a textura já perde. Totalmente. A carne de um médio, um ponto médio, um mal passado, tem uma textura totalmente diferente do... Amarronzado total. Não, a textura muda demais, né? A perde textura, o o sabor, tudo muda. Muda. Ela fica mais dura, ela não tem aquela... Aquele suco, aquele... não sei, é melhor não falar, porque tá me dando uma água na boca, uma vontade de agora tomar não, agora churrascaria. eu Eu vou tirar matar minha água dúvida, na né? boca com caipirinha. Saúde. Bom, saúde! Tá vendo, gente? Vocês ficam com medo de sair do Brasil e não encontrar as coisas. Ele tá tomando uma caipirinha, belíssimo lá, e tá tudo bem. E olha, eu vou te dizer uma coisa, pasmem vocês. No Brasil, obviamente a gente tem uma gama imensa de cachaça, né? É o nosso produto, a nossa estrela mundial. A caipirinha, ela é considerado um drink clássico, né? Está nas cartas de drink dos melhores restaurantes. Mas assim, no Brasil a gente compra uma Velho Barreiro barato. Você quer uma cachaça de melhor qualidade, você vai gastar aí 50, 60, 100, 150 reais numa garrafa. Aqui a gente vai nas lojas de bebida, as famosas liquor stores, e eu compro a Velho Barreiro por, vamos dizer, 10, 11 dólares, mas eu compro cachaças extremamente saborosas, de qualidades, envelhecidas em barril de carvalho, marcas sensacionais do Brasil, marcas mineiras, por 15 dólares, 16 dólares, 20 dólares. Então a cachaça acaba sendo para nós aqui mais barata do que no Brasil, uma cachaça de qualidade. Olha, uma cachaça de maior qualidade, mas em compensação, para quem toma uma cachaça mais simplona, aí também vai ser mais caro. Exatamente. Vocês estão falando de cachaça, eu tô lembrando aqui. Eu tomei um trauma de cachaça no Brasil, de tanto que eu tive que tomar. Eu fiz medicina veterinária. Então, cara, mexia os drinks com a chinelo, gente ficava... certeza. Não, é porque a gente ficava, às vezes, a gente fazia tipo plantão, feriado, a gente ia pras fazendas, né, tal. E sempre os fazendeiros eram produtores de cachaça. E um produtor não deixa você misturar aquela cachaça ali com nada, você tem que tomar pura. Ai, senhor E ele amado. já acorda a galera toda, às 9 horas da manhã, no cafezinho da manhã, já com a dosezinha. Mas o pior é que elas são boas, né? Mas assim, não de manhã. Parece meu pai. Meu pai, quando a gente dorme lá na casa dele, ele acorda, a gente acorda de manhã, assim, sei lá, umas 9h30, 10 horas, ele já tá assim na porta do quarto segurando 2 latinhas de cerveja. Bom dia! Uau! A cervejinha dá pra acordar. Eu adoro, meu pai mora... No verão, então? Meu pai, ele mora na praia, né? Então, quando eu vou visitar meus pais, é sempre uma coisa, assim, de férias, de tomar cerveja de manhã e a vibe da praia, muito gostoso. Saudades, pai. E, Diogo, como é que é a comunidade brasileira aí? Porque... a gente que morou em Londres, né? Se eu não me engano, onde você morou em Londres era até um bairro brasileiro, não era? Eu morava em Bayswater, né? Depois eu mudei pra Notting Hill, mas eu mudei... Que também é pertinho, uma não é tão longe, duas, né? Mas Bayswater era considerado um bairro brasileiro, né? Tinha mercado brasileiro, tinha restaurante brasileiro, tinha uma comunidade muito grande. A comunidade brasileira é muito forte fora do Brasil, né? Independente de onde você estiver, vai brasileiro, ter comunidade ali pra tem manter um imã, todos né? os hábitos. Tem um imã. A gente ouve um burburinho em português, a gente já é automaticamente atraído para aquilo, né? E o brasileiro gosta de um fervo, de uma bagunça, de uma aglomeração, então
brasileiro forma comunidades com uma facilidade muito grande em qualquer lugar que ele vá, né? Eu, por exemplo, eu moro demais. Eu moro numa ilha. A população da ilha, não quero mentir, mas eu acredito que seja em torno de... É que é muito sazonal por causa do inverno e do verão, né? Mas é uma ilha que... não quero mentir, mas eu acho que são 17 mil habitantes ou 15 mil habitantes. Nós temos uma comunidade de 4 mil brasileiros na ilha. Gente, eu ia falar em porcentagem, mas aí é que não fazer nem fazer conta, mas é um número muito alto. E alguma coisa, 35%. 30%, gente, é bastante. Você entra nas lojas, nos mercados, no hospital, tudo tem um aviso ou os textos em inglês e em português. As mensagens que a gente recebe do governo, do hospital, quando você tem uma consulta agendada, quando você recebe um reminder, né? E vem em inglês e em português, pra você ter noção. Olha que engraçado. Tem uma cidade aqui na região da Toscana que chama Prato, que também é muito parecido, assim, só que com chineses. Você chega lá na cidade, as placas são... A comunidade chinesa é muito... as placas são em italiano e em chinês. Uau! Até, por exemplo, assim, a cesta de lixo, assim, é escrito em italiano e em chinês. Sim. Não, aqui a gente tem um sistema de coleta bem separado, bem né? rígido, então, como a comunidade chinesa é muito grande lá, se você não tiver isso bem sinalizado, às vezes acontecem, né? Os chineses chegam e eles não têm muita socialização, às vezes, né? Eles chegam já para trabalhar. São fábricas chinesas que tem lá. Então, basicamente, o mesmo modelo de trabalho que eles fazem na China, eles fazem aqui também. Então, assim, eles não têm muito tempo de aprender. Então, se você não colocar as placas em chinês, vai dar problema. E acho que não é só isso também, né? Tem uma coisa do chinês não se inserir muito na sociedade, né? Eu percebo isso. Eu fico triste, na verdade. Às vezes eu vejo uma cidade que tem muitos chineses morando, mas você não vê eles, por exemplo, participando de feiras, participando de locais onde a comunidade se encontra, sabe? Você vai num restaurante comer, você não encontra outros chineses comendo ali no mesmo espaço. Parece que eles se sentem um pouco... não se integram tanto. Assim. Talvez eu acho um pouco triste isso. É até polêmico, mas talvez eles não venham nem por vontade própria. Às vezes venham para trabalho. Né? A gente nunca sabe, é real. Mas aí seria um assunto bem profundo pra gente discutir. Um assunto profundo, polêmico, me cancelem. Então vamos falar de coisa boa, de comida. Para um próximo podcast, vamos trabalhar direitinho nesse cancelamento aí. Diogo, e uma coisa que eu ia te perguntar, e acho que para você também, Sandro, quando um brasileiro tá lá no Brasil, aí ele tem uma super ideia, assim, tipo, ou senão ele já chegou aqui na Itália, ou lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, aí ele tem uma super ideia. Vou abrir uma brigadeiria aqui, porque aqui não tem. Isso é uma ideia genial ou é uma ideia fracassada? E quando eu digo brigadeiria, é só um exemplo, tá? Mas, por exemplo, poderia ser uma pão de queijo, coisas que são muito brasileiras e que a gente acha que, tipo, nossa, esses gringos não conhecem, vou abrir um negócio disso e vou ficar milionário. Então, quer começar? Pode começar você, eu complemento, amigo. Eu lembro bem de uma experiência que eu tive logo no meu início, quando eu cheguei ainda com aquela culinária brasileira, assim, bem eufórica, né? Então eu tinha as minhas paixões pelo brigadeiro, pelo quindim, pelas sobremesas brasileiras, e aí eu queria apresentar. Uma vez que eu estava recebendo toda aquela novo cardápio na minha vida, eu queria também apresentar para os meus amigos, né, as coisas brasileiras. E o feedback era sempre o mesmo, eles davam aquela colheradinha, duas, falavam, é gostoso, mas é muito açúcar, né? Então, tipo assim, eu aprendi que realmente o brasileiro, ele tem um paladar, que ele é muito, muito mais rico de açúcar. E isso tem uma razão fora, as pessoas não têm histórica, aquele sabia? mesmo paladar. Isso tem uma razão histórica. O Brasil foi uma colônia portuguesa que produzia açúcar. Então, açúcar no Brasil, no Brasil colonial, era riqueza. Quando um brasileiro recebia, principalmente quem vinha da Europa, ou quando ele queria mostrar riqueza, era com os doces, era com as compotas, era com as geleias. Então, quanto mais doce, mais dinheiro a pessoa tinha.
E isso a gente acabou trazendo até para os dias de hoje. As nossas avós, quando faz um sagu, por exemplo, é açúcar e cravo, não é 1, 2, 3 cravinho. Você dá aquela colherada, porque as especiarias também eram um sinônimo de riqueza. Inclusive aqui, especiarias são caríssimas. Caríssimas, assim, a gente tava acostumado, a comprar orégano no Brasil, pacote de 200 gramas, sei lá, R$2, uma coisa ridícula de barato. Aqui também é muito caro, por exemplo, orégano e especiarias que a gente estava acostumado a comprar muito barato no Brasil, e aqui o preço é um pouquinho mais salgadinho, sim. Inclusive shoyu, gente, shoyu aqui é muito caro. O shoyu, sim, é verdade. Mas em contrapartida também aqui a gente não tem o hábito de usar os produtos químicos, né? É tipo esses sazons da vida, esses quinós, a gente até não um usa pouco mal nada, visto, nada. Na verdade, se usa muito o sal e a pimenta preta. O resto são pequenas coisinhas a mais. Agora, você estava falando da questão histórica, né? Eu queria fazer uma pergunta, talvez você saiba me responder isso, porque quando a gente fala de receita de doce, né? Ninguém usa leite condensado ou creme de leite. Mas todas as receitas do Brasil têm leite condensado e creme de leite. A Nestlé desenvolveu um marketing grande, dando aí cadernos de receita para as donas de casa nas décadas anteriores. Por que acontece isso? Isso também, então, amiga, né? eu vou te dizer assim, eu acho que tem um pouco de ligação com a questão do doce em si, mas o brasileiro gosta muito de doce. Quando morávamos em Londres, eu ia também tentar fazer um brigadeiro, uma sobremesa, porque eu ainda não trabalhava com comida, né? Então eu tinha aquela minha bagagem de casa. Minha mãe é confeiteira, né? Então eu cresci com a minha mãe fazendo bolo em casa. Então eram latas e latas de leite condensado. Aí a mãe raspava, não tinha aqueles pão duros, né? Ou a espátula que a gente chamava. Aí a mãe raspava com a colher. A gente ficava torcendo pra sobrar, pra poder lamber a lata, entendeu? E tudo mais. Isso... Hashtag quem nunca. Quem não viveu isso não é brasileiro, gente. Desculpa, quando eu sinto mudei informar. pra Londres, eu fui ao mercado e eu não achava leite condensado. Eu perguntava, não existia no mercado internacional. Você achava no mercado brasileiro. Hoje você acha muito facilmente. Hoje várias receitas, não de sites brasileiros, mas sites americanos, têm a adição de leite condensado. Então, por mais que o paladar brasileiro seja um paladar mais adocicado, vamos dizer, essas multinacionais aí do ramo da alimentação estão tentando fazer a comunidade mundial consumir mais açúcar, porque não existia no mercado tradicionalmente há 15 anos atrás, há 10 anos, e hoje você vai a qualquer mercado e você acha leite condensado aqui nos Estados Unidos. E eu acredito que em Londres não deva ser muito diferente. Em Londres começou a ter também o leite condensado, mas não está inserido ainda nas receitas. Eu acho que os Estados Unidos parece mais com o Brasil, às vezes. Você pode me dizer isso melhor. Agora, muda muita coisa, né? Até a questão, por exemplo, como é que é a Coca-Cola, a Fanta aí? Porque na Europa tem muito menos açúcar. O sabor é diferente, absolutamente. Mas isso... Eu não quero falar besteira, mas a tá uma febre pela Coca-Cola mexicana, né? Ela é adaptada para cada lugar por causa justamente dessa questão do paladar, né? Dos sabores. E não só do paladar, mas também tem questões adição de açúcar, tipo de ingredientes que podem ir num lugar e que não podem em outro, e que no Brasil tem um limite de adição e açúcar, na Europa exato. Tem outro, enfim. Aqui tem um limite de adição de açúcar muito inferior em relação ao Brasil. Sim. Inclusive tem muitos produtos que não podem ser comercializados aqui na fórmula original, tanto é que nem tem. Sim, né? E, inclusive tem alguns produtos italianos que tem, por exemplo, a no fábrica Brasil. Daqui, que tem um setor que produz para o mercado italiano e outro setor que produz para o mercado latino-americano. É verdade. Porque pastas famosas, inclusive. Pastas veio uma famosas, marca não vou na citar cabeça nome, agora. porque a gente quer patrocínio, mas essa que você tá pensando. Começa com B. Foi essa marca que eu pensei. E termina com
Patrocina a gente! Então, assim, e é caríssimo no Brasil, né? E aqui custa pouco. E não é ainda nem assim, considerado marca boa aqui. Não mesmo. Tem até dá uma torcidinha de nariz aí. Os italianos não gostam. E lá no Brasil é tido como as top de linha, né? Top, não, porque como eu falei, não sei no Brasil inteiro, não posso falar pelo Brasil inteiro, mas em São Paulo, como o Diogo já tinha falado, com essa questão da globalização, realmente estava rolando um acesso muito a várias coisas, a várias marcas. Em São Paulo, recentemente, abriu o Italy, que é... O Italy mesmo, sim. Que tem nos Estados Unidos, enfim. E que tinha muitos produtos fabulosos, assim, daqui da Itália. Caríssimo, claro. É isso que eu ia falar. Mas tinha. Se alguém queria, tinha. O acesso eu acredito que tem, até porque São Paulo tem de tudo, né? Só que a gente também tá falando de um povo que tem poder aquisitivo, assim como tem a galera que não tem. Então, se a gente... que o Italy ali na Faria Lima, se eu não me engano. Exato, se a gente usar ali na média ali do brasileiro, eu não acredito que tenha mudado tanto assim nos supermercados tradicionais. Eu acho que basicamente a máfia dos produtos que vão estar na prateleira ali, eu acho que eles mais ou menos permanecem. Com certeza. Agora, eu queria contar uma história que esses dias eu estava lendo um artigo de um jornalista italiano. E aí, enfim, falando um pouco sobre o italiano, mas também falando sobre outras culturas e tudo mais. O nome do artigo era o seguinte. Smettere di mangiare italiano, que era parem de comer italiano. Eu olhei aquele artigo e falei, parem de comer italiano, o que será que você tá falando, né? A gente leu o texto e tal, não sei o quê. Quando eu li o texto todo, o que ele falava? Que tinham muitos restaurantes ao redor do mundo que estavam copiando a comida italiana de uma forma horrível e levando a cultura da comida italiana de uma forma macarrônica e que colocavam a bandeira da Itália virada ao contrário e que não tinham respeito pela comida italiana e não sei o quê. E aí achavam que só de ter como que é aquele negócio de um moedor de menta. Um moedor só de ter um moedor gigante que ele chamava inclusive de uma bazuca de moedor. Tipo, que acham que só de ter uma bazuca de moedor já podem sair por aí falando que são restaurantes italianos. E eu achei um absurdo isso, porque tipo, cara, tem coisa mais rica do que quando a cultura alimentar de um país vai até outro. Primeiro, chegar já é difícil. E você tem o direito de cobrar que isso chegue de uma forma totalmente tradicional e que só pode ser feito daquele jeito que é feito pela mama siciliana e blá blá blá. Eu achei de uma arrogância absurda, eu achei de uma falta de respeito com a globalização e com a riqueza que é essa troca da gastronomia de um lugar para o outro. Como você diria, Diogo, que uma gastronomia de um país, de uma região, ganha... O que a gastronomia de uma região ou de um país ganha e perde quando chega em outro local? Bom, pergunta complexa, né? O que eu acho que perde... Obviamente não vai ser igual, porque os produtos não serão os mesmos. Muita da culinária regional, independente de onde quer que seja, a gente até falava disso ontem, né, Sandro? São produzidas, são feitas, preparadas com produtos locais, que cresceram naquela região, que vão ter um sabor específico por causa da umidade da terra, por causa dos minerais que tem naquela terra, por causa do clima, enfim. Você não vai conseguir apresentar um produto exatamente igual, mas simplesmente o fato de poder levar uma cultura totalmente diferente, como tu disse, Fran, para outra parte do mundo e introduzir isso e mostrar para as pessoas e as pessoas gostarem, eu acho que não tem pagamento ou riqueza maior. O reconhecimento, você comer algo e dizer, isso aqui é italiano, ou isso aqui é japonês. Obviamente, a gente vai entrar num campo onde vão haver divergências de pensamento, de ideias, porque tem os gastrólogos, os culinaristas, as pessoas que vão defender e não, e isso, ou aquilo, as técnicas de cocção, por exemplo, risoto. Só pode ser chamado de risoto se for feito com arroz arbóreo, um carnaroli, ou um gialano nano.
Tem gente que faz arroz com risoto com basmati e chama de risoto. Tá certo, tá errado. Bota creme de leite. Mistura creme de Então, leite assim, no arroz e chama de risoto. A gastronomia, assim como a língua, evolui, muda. A gente tem o clássico, obviamente a gente tem o clássico, e o clássico tem o seu lugar de destaque, foi reconhecido ou se tornou clássico devido a isso e merece todo o respeito, mas a gente vive em um mundo globalizado que a cozinha contemporânea vem crescendo e tomando um espaço tão grande que eu acho inapropriado você julgar ou você apontar ou dizer tá certo ou errado. Hoje, o que é certo, o que é errado? Eu não consigo ver uma moeda apenas com dois lados. Então, isso vale muito da interpretação de cada um, das bases filosóficas que cada um carrega consigo, dos seus princípios. Gente, que papo, né? Olha, já foi muito profundo. A gente tá muito certo. cabeça. Essa mistura do Brasil com o Egito, né? Que é levar a comida de um lugar para outro. Por exemplo, o restaurante japonês no Brasil colocar cream cheese. Quando eu fui para Colômbia, eles colocam avocado, né? O abacate dentro do sushi. E, claro, eu tive meus momentos de só ir em restaurante da Liberdade, que era de um típico japonês, e eu só podia comer aquele sushi, não sei o quê. Mas não é assim, eu entendo, ok, tem um dia que você quer ir lá e comer uma coisa muito tradicional, mas você também tem que apreciar essas variações, né? O Tex-Mex, o japonês que coloca um avocado dentro, um italiano que faz que chega no brasileiro, vira parmegiana, que de parmegiana não tem nada que nem existe, inclusive... Não, deixa eu já até puxar o jabá. Quem quiser, eu vou deixar aqui nos cards, tem um vídeo só de comidas italianas que não existem na Itália. Comidas que são chamadas de italianas no Brasil... Que é o famoso raio gourmetizador, né? E não é, né? Acaba sendo o quê? Uma forma dos brasileiros lidarem com os ingredientes que são conhecidos como os italianos. Na verdade, o que acontece? Se a gente levar em consideração, né, por exemplo, o quanto a gente teve influência, né, da colonização italiana. Né? Então, assim, sempre vai ter essas adaptações, novos pratos vão surgir, então isso é normal. Sim. Agora, quando eu vejo um chefe italiano falando umas coisas assim, eu até entendo, porque eu tô aqui. E eu sei que eles têm esse regionalismo muito grande. Então, por exemplo, aqui na Itália, as coisas são tão rigorosas que, por exemplo, tomate, você não pode transportar o tomate de uma região para outra, alguns tipos, porque você não pode ter mais de 8 horas de transporte do tomate. Olha isso. Entendeu? Então, assim, as regras são muito quadradinhas, gente, não assim, é brincadeira amarradas. Quando a gente fala que italiano é hard. Eles têm um respeito pela comida que eu não sei explicar, entendeu? E eu gosto porque isso reflete na mesa da gente. Então a qualidade é muito boa na saúde, né? Tanto é que a expectativa de vida do italiano é uma das mais altas do mundo, né? A gente tá no 4º ou 5º colocado. Tanto é que a gente tá aqui em meados de maio e a população italiana não vacinou nem aos 70 anos, mas não é porque ela tava chegando a vacinar, porque tem muita gente. É porque tem muita gente mais vacinando. velho do que 75, 78, 79 para vacinar. Realmente é uma população bem mais de idade a respeito do que a gente está acostumado com o Brasil. Envelhecem bem, tá? Vou falar real, porque as pessoas, elas não ficam amarradinhas, não. Você vê as pessoas vivendo até morrer, assim. É impressionante. É lindo. E cuidando das roseiras no bebendo jardim. a sua tacinha de vinho. Agora. Sem dúvida, é lindo. Vou até molhar o eu não vejo a hora de ver o Brasil dessa forma, sabe? Ver os velhinhos. Mas eu vou te dizer que no sul tu vê muito, tá? Olha, até puxei o sotaque tu vê agora. muito, tá? Que bonito. Mas é porque a qualidade de vida no sul é melhor, né? A alimentação do sul é muito boa também. Amigo, assim, o Brasil é muito grande, né? Não dá pra te dizer. Aí eu vou estar sendo bairrista, dizer que o sul é melhor. São muitos fatores, são muitos fatores econômicos, são muitas culturas, culturais. muitos valores dentro de um só país. Então, obviamente, que a gente sempre vai puxar o arroz pro nosso lado, né? Eu amo a cultura do sul, eu amo a gastronomia do sul.
é da onde eu vim. A gente tem colônias italianas e alemãs também, do que ainda mantém a língua, né? Aquela língua arcaica de no 100 Espírito Santo anos também atrás, que falam ainda. Tem as nonas que não falam português, que tem as receitas que trouxeram da Itália, os grupos folclóricos que dançam. Uhum. Então, assim, não dá pra falar, mas eu amo o sul. Olha lá. O Espírito Santo também tem a culinária. Olha lá, ele quer puxar pro Ele vai dele. falar- Vou falar que também tem em São Paulo Você também já tem o pode bexiga e tem a falar. moca. Você já pode falar. Em Não, São a Paulo gente- tem a moca e tem o bexiga. Mas a gente tem o dever de ser bairrista. E é por isso que a gente já tá fazendo aqui na prova prática o porquê que o chefe tava falando mal dos restaurantes italianos Porque ele fora da também é Itália. bairrista. Porque ele também Pois é bairrista. Então. A gente não pode falar Não, a mal gente dos não- outros, a gente faz Com igual. certeza. Eu não, eu sou do mundo, eu A gosto do hora mundo que todo jogou pimenta no misturado. seu olho vai doer. Gostei. E é verdade mesmo, eu me pego em vários aspectos julgando os preconceitos do outro e às vezes eu me pego. Às vezes E a eu gente tenho tem o preconceito mesmo, né? E Não. sim, é uma construção diária, a gente todos os dias trabalha pra ir Mas desconstruindo isso. Mas, Diogo, você ia falar alguma coisa dessas misturas aí Eu de comida, ia. mundo afora, e eu quero Eu ia, ouvir. Porque você Não começou vou a deixar falar de perder esse sushi, assunto. você começou a falar de sushi, e assim, eu tive um restaurante japonês durante 3 anos. Na verdade, Ai, que delícia. não nem me era um chamou. restaurante japonês, era um sushi bar. E era um sushi café. Era um café onde eu vendia tortas, bolos, fazia cafés. E era um sushi bar. Então a gente tinha o sushi e era no interior do Paraná, na cidade de Cascavel. Então a gente estava a 650 quilômetros do mar. Era uma logística muito grande para comprar peixe e tudo mais. E obviamente a gente fica muito... Quando você é empreendedor ou quando você tem um negócio, principalmente quando você é marinheiro de primeira viagem, você bota o amor, você bota a gana, você quer fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta. Uhum. E às vezes isso não é o que o público quer. E aí você quebra muito a comercial. cara, Exato, você bate exato. muito... Foi o que a gente tava falando da brigadeiria aqui na Itália. Você bate muito de frente com o muro até você entender e conseguir achar um meio termo entre o que você gosta, o que o público quer e o que você vai produzir. Mas enfim, eu tinha esse restaurante japonês junto com um grande amigo meu. Nós tivemos ele por 3 anos e foi um sucesso na cidade. A gente tinha sushis totalmente inusitados que até então eu nunca havia visto em nenhum outro lugar. Criações nossas, releituras de algumas coisas que a gente havia visto em outros lugares, e a gente dava nomes super engraçados para eles. A gente tinha um sushi chamado Chico César, por exemplo, que remetia ao cabelo do cantor legal. Chico César, que era, algum tempo atrás fez sucesso no Brasil. Mas a gente tinha sushis... Não, como assim? Algum tempo atrás? Algum tempo atrás, Calma, amor, mais de calma. um ano, algum Ele tempo é atrás. um maravilhoso. Não, ele tá fazendo Mas, sucesso por exemplo, incrível. Ele é Nós foda. tínhamos uma linha de sushis fritos, os famosos hots, que se um tradicional japonês visse aquilo, meu Deus! A gente tinha sushi recheado de brigadeiro com morango, banana e leite condensado, empanado nos sucrilhos. Muito brasileiro. Isso é muito E- brasileiro. Fazia sucesso. Entendeu? Exato. Então eu entendo, voltando um pouquinho ao que a gente falou antes, eu entendo muito a essa questão do clássico, eu respeito muito, mas hoje o mercado em si não quer só o clássico. Hoje, Sim. se você quer se manter no mercado, você precisa se adaptar. Vai ter mercado para todo mundo. Vai ter mercado para o clássico, vai ter mercado para o contemporâneo, vai ter mercado para o conservador, vai ter mercado para o ousado. Aonde você quer se enquadrar? O que você quer fazer? E aí, dentro disso, o que você quer fazer com o que o público que você busca quer, aí você faz um casamento, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Então a gente estava falando, né, sobre Muito prejulgar legal. culturas, sobre não entender ou entender. Eu acho que hoje não existe mais certo e errado. Eu acho que tudo é uma questão de ótica, né? Maravilhoso, adorei. É fato. Essas releituras aí das comidas japonesas tem muito em Londres, viu?
Tem o Sushinho, o Sushi Bar, tem o Nobu. Ai, trazem Nobu, uma que pegada saudade um pouco do Nobu. mais. Nossa, bom, né? Como chama? Nobu? Nobu. Bom demais. Mas tem em Nova York, Nobu, hein? Não, Você pode ir aí. Londres. Tem em Nova York? Fechou? Acho que tem em Nova York, tem em Dubai, tem em Londres, Nova York. Eu nunca fui em Nova York, mas eu acho que tem. Vou me informar. Bom. E eles fazem umas misturas que eles colocam, fazem uma pegada mais tropical. Amigo, eu tinha sushi Tem de... até manga, papaya. Ai, manga bom do sushi. demais. Eu tinha sushi de maracujá. Passion fruit, que a gente Nossa. flambava na mesa. Amigo, você vai vir tirar férias aqui na Toscana, né? Que eu tô sabendo. Então, Já tem você duas lembra, casas você pra lembra ficar. como faz essas coisas, não lembra? Amigo, eu vou levar... Porque quem fez uma vez não esquece, Aqui, ó, né, amigo? Eu vou levar a minha faca e a minha esteirinha. Perfeito. Ai, que delícia, Perfeito, amei. traga. Amei. Não, gente, já tô esperando por esse dia. Eu tenho uma história muito engraçada sobre viajar com facas. Nossa, imagina. Quando eu estava participando da seleção do Hell's Kitchen, eu estava indo para São Paulo para fazer o teste final, digamos assim, né? Que era o teste de cozinha. Na verdade, não, era uma entrevista, e se você passasse nessa entrevista, você ia para o teste de cozinha. E aí, após o teste de cozinha, eles iam dizer quem havia entrado ou não. Enfim. E eu saindo de Cascavel é super próximo de Foz do Iguaçu, com destino a São Paulo, Sim. bem na época das Olimpíadas. E aí eu não lembro se vocês lembram de um fato ocorrido a respeito de um atentado, que haviam encontrado umas granadas. Eu não lembro muito bem da história. Eu lembro que tinha muita especulação a respeito disso na época. Então, e o tinha ônibus, um eu fui alerta, de ônibus. assim, nacional, Eu fui de né? ônibus de Cascavel a São Paulo. E aí, assim, eu esperava que eu fosse passar pro teste prático, né? Mas, assim, a gente ia ter que cozinhar e a gente tinha que levar os utensílios que a gente fosse utilizar, né? Faca. E chefe tem muito essa coisa de a sua faca, né? O seu isso. Sim. E aí eu preparei o meu kit de facas e tal, enrolei, botei na minha mala e o meu ônibus saiu de Foz do Iguaçu, parou em Cascavel, eu entrei no ônibus e a gente foi. Numa certa altura do campeonato, o ônibus foi parado para ser revistado. E aí abriram tudo e aí acharam aquelas facas. E o que é que você está viajando com kit de faca? Aí tem que puxar a carteirinha de chefe, né? Aí você tem que explicar, até você explicar que focinho de porco não é tomada. Até explicar. Deu trabalho, viu? Mas foi muito engraçado. Exato. Depois do susto passado, né? Foi engraçado. Agora, antes de falar do Hell's Kitchen um pouquinho, o seguinte, você tava falando de faca, né? Você lembra das facas Guinso? Óbvio! Facas Eu não lembro que do cortam slogan, tudo, né? mas eu lembro que passava. O que era? Era Polishop? Era tipo Polishop? São as facas que cortam tudo. Ah, E na Polishop também vendia as meias vivarinas, que nada cortam. Aí eu sabia que você ia falar disso. Eu queria saber, você já fez algum teste prático pra saber se as facas Guinso cortam as meias vivarinas? Amigo, eu nunca comprei meia calça, então não sei te dizer. Então não deu pra fazer o teste. boa. Eu vou morrer com essa dúvida. Enfim, a Polishop colocou Fica essa aí, dúvida vamos fazer um em vídeo mim e sobre ficou. isso. Pesquisa depois no YouTube, meias Vivarina e facas Guinso. Gente, eu acho que eu tô boiando. É por causa da idade. Não, Fran, para, porque você não, talvez não tinha TV na creche que você ficava, mas assim, a gente era super novo também, a gente tava na creche na época, não era? Tá bom, tá bom. Agora vamos falar um pouquinho lá da sua incrível participação no Hell's Kitchen. Diogo, eu acho que a gente deve ter se tombrado alguma vez, né? Porque em 2016 eu estava no SBT, sim. Você fez... 2016 era o Bertolazzi? Não, Não, 2015 foi o último ano. 2016 o Bertolazzi estava ainda na seleção dos candidatos, mas quem apresentou Mas foi a chefe da UI. Foi a da Ru. Ah, tá, porque ele já tinha ido, acho que ele já tava num outro projeto, que foi o que eu fiz também do Fábrica de Casamento. Inclusive, Bertolazzi, queremos você aqui. Bertolazzi, queremos você aqui pra falar dessa sua ligação com a Itália. E é muito grande. Inclusive, gente, Exato. o nhoque lá do restaurante do Bertolazzi, maravilhoso. Não sei se tá funcionando agora. Não só nhoque, era tudo, né? Mas, Não, é que enfim. assim,
Sempre Claro, tem o prato eu favorito comi da alguns, gente, mas é que né? aquele nhoque maravilhoso. Bertola, queremos você aqui. E, aliás, ele é super animadíssimo. Eu lembro nas festas da SBT, ele tava sempre dançando, cantando. Então, eu acho que ele topa, sim, vir aqui na nossa Perichena, Olha, gente. Olha lá, hein, Bertolão. eu não Estamos duvido que ele esperando, topar, hein? hein? Então, vai, continue. Não, eu ia fazer uma pergunta. E a gente tá falando aí dessa questão, né, da mistura, né, da culinária que chega de um país para o outro e sofre aí várias interferências. Mas assim, o próprio programa que você participou era uma salada de fruta, né? Participantes aí do Brasil inteiro, com várias... E o Brasil tem vários pratos regionais, várias coisas. E como é que você consegue, assim, traçar um paralelo, assim, dessas misturas internacionais e também dessas misturas regionais? Acontece muito? Os pratos se mantêm ou sempre tem o dedinho ali para mudar as receitas também? Amigo, é a mão que cozinha, né? Então sempre vai ter. Sempre vai ter, sim. Eu era professor de cozinha brasileira na faculdade, né? Então eu amava essa coisa de a gente poder trazer coisas de outras regiões para a nossa, mas às vezes tinha dificuldade, principalmente com os produtos da Amazônia, os produtos do norte eram mais difíceis de chegar pra gente, então alguma outra coisa a gente acabava adaptando, né? Então dava aquela ideia, fazia aquela, remetia, mas não era aquilo mesmo, né? Mas eu acho que eu fugi do tema da sua pergunta. Não. Era mais ou menos isso que eu queria saber. No Porque sentido, você começou porque, perguntando sobre o programa e aí eu não entendi muito a ligação. É porque lá você lidava com pessoas do Brasil Na verdade, inteiro, não só né? do Brasil, E ali porque todo na mundo edição junto. que eu participei, nós tivemos o Bantu e nós tivemos mais uma participante que era, se não me engano, da Polônia. E então eles trouxeram seus pratos típicos, trouxeram, Mais variedades cozinharam no ainda. programa, durante as provas de criação, a sua identidade gastronômica. E foi muito legal, porque muitas coisas eram absolutamente diferentes daquilo que a gente tinha como, vamos dizer, comida típica da região deles, entende? E foram pratos, assim, sensacionais, tipo, que a chefe amou. Então, Que foi legal. muito bacana. E rolava, tipo assim, uma certa rivalidade no seguinte sentido, ainda trabalhando aquela ideia do regionalismo. Tipo, como tem gente de vários países, embora tivesse uma liberdade ali muito grande, né, na criação dos pratos, mas aí de repente um participante ganhou e de repente um outro que era daquela região dizia: ah, mas assim não se faz o prato dessa forma, tá errado. Existia essas Sabe que coisas? não, amigo? Não teve isso. O que teve, assim, porque já é um pouco da temática do programa, era a rivalidade entre os meninos e as meninas, né? Porque a equipe vermelha contra a equipe azul. Então, tipo, era muito engraçado porque tinham provas onde a gente ficava, por exemplo, teve uma prova que a gente ficou amarrado, teve uma prova que tinha que cozinhar com alguns itens, e aí quando um grupo ganhava do outro, nas provas de criação, por exemplo, o grupo que ganhava um prêmio, saía passear e fazia alguma coisa, e o grupo que perdia tinha que limpar as duas cozinhas, né? A sua própria e a dos outros, enquanto os outros estavam aproveitando. Agora conta pra gente, era real? Então, Vocês limpavam mesmo? era real. Era real. Limpar a cozinha industrial é Homem, fogo, hein? Tinha a equipe que auxiliava, né? Sim. Às vezes a bagunça na cozinha era tão grande e a gente tem que seguir um cronograma, porque tem que filmar, voltar né? pro hotel, tem que fazer Tem que coisa, filmar, tem que né? gravar os depoimentos, Sim, isso. sim. Então, assim, na maior parte das vezes a gente lavava tudo, mas quando acabava estourando o horário, aí sempre tinha uma equipe que acabava nos auxiliando a terminar, mas a gente sim. E aí você falou de ficar no hotel, vocês ficavam todos confinados, né? Durante toda a gravação do programa, não tinha celular. Era um confinamento total, sem celular, sem contato com o mundo externo, né? A gente tinha os produtores, a equipe que cuidava da gente, que estava no hotel junto com a gente, e aí a gente tomava café, era um andar do hotel com os meninos, um andar com as meninas, e chegava no hotel, cada um pro seu quarto, eram quartos duplos, né? Então você dividia o quarto com o participante, e
Era chegar, dormir, acordar no outro dia, tomar Já café ia e ir pro trabalhar. estúdio. Um dia inteiro de gravação deve ser puxado, né? Não, E gente, foram televisão é uma coisa muito louca, assim. As pessoas que estão em casa, que têm curiosidade de saber o que é televisão, vocês acham... As pessoas acham que a televisão se faz sozinha, né? Pra começar. Quando eu falava pra alguém, por exemplo, eu estudo rádio e TV, há 10 anos atrás, eu já cheguei a ouvir assim, mas você conserta televisores? As pessoas não têm uma noção do que tem ajuda por trás a das sintonizar. câmeras, gente. É muita coisa, é muito trampo. Pra colocar um programa como É o muita Hell's Kitchen no ar, é gente, muita é um gente trabalho- envolvida. Uma vez eu fiz um teste, eu peguei uma chamada da equipe de chamadas lá da CBT. Eu fui das chamadas por 10 anos, né? Beijo, gente das chamadas. E eu peguei uma chamada, coloquei no meu Instagram e perguntei pra galera assim, gente, quantas pessoas vocês acham que estavam envolvidas em produção, edição, roteiro, luz, não sei o quê? Quantas pessoas vocês acham que estavam envolvidas pra esses 30 segundos irem pro ar? E aí as pessoas respondiam 20, 10, 50. E tipo, eu acho que eu nem consegui contabilizar quantas pessoas de fato estariam envolvidas naquela chamada de 30 segundos. Porque era uma coisa absurda. E se você for ver, na verdade, é muito além, né? Tem desde a pessoa que tá carregando o cabo, a pessoa que tá operando a câmera, a pessoa que tá arrumando a luz, a pessoa que tá pensando no licenciamento do não sei o quê. Então, assim, é muito bacana, é muito legal. Então, gente, valorizem o trabalho das pessoas que estão por trás de câmera. Exatamente. Seja na TV, seja aqui Guine, no YouTube. Rose, saudade de vocês também, obrigado por tudo. Gente, se vocês não estão seguindo o canal, uma hora, a oportunidade boa é agora, porque a gente tem uma equipe enorme, inclusive, entendeu? Então, pra valorizar o trabalho de todos eles, já segue o canal, né? Isso aí, gente, valorizem nossos trabalhos. Aqui pra estar no ar não é fácil, é Uma muito equipe trampo. muito grande, nossa. Mas a gente faz com todo amor e carinho. Ai, ai. E agora, olha só, você morou em Londres até que ano? Eu morei de 2006 a 2010. Nossa, amigo, vamos falar de ano não. Enfim, Ai, você... Não, eu vou editar essa parte. Enfim, você morou em Londres. E aí depois você voltou pro Brasil, né? Você passou quantos anos lá? Sem falar de anos, é só o tempo. Eu passei 9 anos no Brasil. Então, a minha vida é uma coisa assim... acho que a nossa geração foi criada assim, né? Nossos pais batalharam muito, sofreram muito. E aí, assim, um discurso que eu ouvi em casa era muito aquele, né? A gente tá trabalhando pra te dar o que ninguém vai poder tirar de você, que é o estudo. Então, estude porque a gente quer que você seja um doutor, a gente quer que você passe num concurso público, que você case, que você compre a sua casa, que você tenha uma vida estabilizada, né? E a nossa geração foi uma geração onde o boom do conhecimento, né, do acesso à cultura, à tecnologia, aconteceu de uma forma assim tão rápida que isso não cabia mais na gente, né? É muito difícil hoje você saber o que você quer. Então, às vezes você começa com um projeto do que os seus pais esperam de você, aí você vai meio que se entrosando, mas aí as suas vontades entram no meio, e aí você fica assim, meu Deus, o que eu quero fazer? E agora eu terminei o 2º grau, eu preciso entrar numa faculdade, mas eu não tenho idade para decidir o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Entendeu? E foi mais ou menos cabecinha explodindo, emojis de cabecinha explodindo. Pá. Né? Então eu queria uma coisa, minha família queria outra, depois eu... Então assim, a comida sempre teve na minha vida de uma forma muito intrínseca. Eu nasci dentro de uma família que trabalhava com comida. Né? Minha mãe é confeiteira, minha mãe era cabeleireira, depois começou a fazer cursos de confeitaria no mercado, sabe? Aqueles cursos de aprender a fazer as coisinhas, e depois começou a fazer bolo em casa. Uma típica empreendedora brasileira. O meu pai vendia, quando era adolescente, tinha um caminhão, vendia frutas na rua. Depois casou com a minha mãe era filha de açougueiro, meu pai aprendeu a profissão, então abriram um açougue. Olha, sempre a comida envolvida. Sempre. E aí, assim, a gente sempre trabalhava final de semana, domingo. E eu falei, cara, eu vou fazer qualquer coisa da minha vida, menos trabalhar com comida. Tá bom. Então, quando você falou isso, foi quando você se ferrou. Eu lembro dessa fase dele.
que ele não queria mesmo. Eu tinha o sonho de ser advogado. Depois esse sonho no segundo grau acabou mudando, porque você... Mas enfim, eu fiz faculdade de Direito. Eu sou formado em Direito. Olha! Mas eu não consegui me adaptar, assim, à ideia de... Ai, meu Deus, obviamente que Direito tem um campo imenso, né? Você vai advogar, você vai prestar um concurso, você vai isso, você vai aquilo. E aí, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Mas eu terminei a faculdade. Aí meu sonho era ser dentista. Meu Deus! Aí eu fiz um técnico em prótese dentária, tá? E aí terminei o curso com louvor, piriri, parará, e surgiu a oportunidade de eu ir para Londres para estudar e trabalhar com prótese dentária. Porque o dono da escola tinha uma filha que morava em Londres, e aí fez uma conexão, enfim, eu fui para Londres, e eu fui trabalhar com prótese em Londres, mas eu não tinha o idioma. Olha que loucura! E aí eu trabalhei uma semana só e não tinha comunicação, porque o inglês, eu tinha o inglês de estudar na escola, né? Aquela coisa assim, nunca vou usar na minha vida. E aí eu decidi ir embora em 6 meses, papum. Cheguei lá e o inglês britânico, então, dificílimo para treinar o ouvido, né? Eu não conseguia me comunicar, enfim, não rolou. E aí sobrou fazer o quê? Ou era limpeza ou era comida, né? Eu já tinha uma experiência com comida e eu acabei indo trabalhar. A comida já rondava a sua vida. E eu acabei indo trabalhar num restaurante italiano. Olha, que legal. No Sorro, e foi uma experiência assim sensacional. Depois eu passei pro café da companhia e foi onde eu vi a gastronomia com outros olhos, sabe? Um evento, o fato de tornar a comida um acontecimento, sabe? O quão impactante a comida é na vida das pessoas, sabe? Os melhores momentos das nossas vidas se passam ao redor de mesas ou na cozinha. Que bonito, que não lindo. É? E aí eu tinha aquela coisa de casa e eu queria fugir daquilo, mas foi aquilo que eu aprendi, eu vendo meus pais fazer aquilo com muito amor. E aí eu vi, assim, realmente o lado profissional da coisa, né? O que envolve um jantar à luz de velas entre 2 pessoas, né? É um prep, é o salão, é a luz, é a comida, é o produto, é o cardápio, é o garçom, é a roster, é tudo, como você falou da produção de uma vinheta de 30 segundos, um jantar perfeito, um encontro entre amigos, uma comemoração, tem muita coisa envolvida. E eu estava por trás disso, e eu amei isso. Tanto é que quando eu voltei pro Brasil, o que eu vou fazer, né? Fui trabalhar com os meus pais na padaria. E aí eu estava assim, saindo de uma cidade grande, né, de uma capital mundial, e aí voltando pro interior foi um choque cultural muito grande. E aí minha mãe estava com medo que eu fosse partir para qualquer outro lugar, né? E ela me convenceu. E ela me um convenceu. jeito de amarrar ele lá nos negócios. Aí foi que surgiu o bar, o sushi bar, aposto. Não, ainda não. Ainda não. não. Assim, eu fui trabalhar com eles. E aí ela, pressentindo que eu estava prestes a bater com o pé na estrada novamente, ela me convenceu a estudar. Ela falou, Diogo, né? Isso aqui é o que a gente levou a vida inteira para construir. Isso aqui é seu, isso aqui é dos seus irmãos. Mas você trabalhou com isso, bananana. Por que, já que você vai administrar isso, já que você vai trabalhar com a gente, por que você não vai estudar comida? Né? A faculdade aqui na cidade abriu um curso de gastronomia, você vai aprender sobre administração, você vai poder trazer ideias novas pra gente, por que não? E aí, assim, eu precisava de alguma coisa para ocupar o meu tempo, porque a gente, quando mora numa cidade grande, a gente tá 24 horas, né? Você tem opção 24 horas, enfim, a cabeça da gente é outro ritmo. E eu precisava daquilo. E eu falei, tá bom. Ela falou, eu vou junto com você, eu vou estudar com você se você for. Eu falei, então tá, vamos. Cheguei lá, fiz a minha matrícula, mas ela não fez a dela. Mas com certeza esse momento que ela falou isso pra você foi a grande virada da sua vida. Foi um divisor de águas, Fran, porque foi aonde eu já tinha uma ideia da paixão que a gastronomia despertou na minha vida. E aí eu já tinha a bagagem familiar com aquilo que eu havia aprendido na Europa, e aí eu tinha a possibilidade de profissionalizar isso.
E aí, quando eu entrei na faculdade, foi amor à primeira vista, assim, foi... Que demais. Foi algo sensacional. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu não trabalhava, eu trabalhei com os meus pais, sim, mas aí eu tive a necessidade de pôr as minhas ideias, né? Meus pais são bem conservadores, e eu sou muito progressista. Eu sou... É muita coisa junto, sabe? Mas as nossas ideias de negócios não batiam muito. E aí eu senti a necessidade de partir para algo meu, mas eu não tinha capital. Então, foi nessa época que eu conheci um grande amigo meu que entrou como investidor e como sócio e trabalhou e levantou junto comigo. A gente abriu um delivery de sushi no apartamento que ele tinha. Olha, a gente fazia sushi em casa e em um mês o negócio explodiu de uma forma tão gigante que a gente não dava mais vazão, a gente não comportava mais. E aí foi onde eu... aí sim surgiu. Foi onde eu fiz um plano de negócios. Mas é bom fazer sempre a validação antes, né? Sempre, muito bom. Importante. E aí meu pai me abençoou, e aí junto com esse meu amigo, sócio, parceiro pra vida, Clever, obrigado. Se não fosse você, não tava aqui também. A gente abriu o Sushi Bar e foi um sucesso, foi incrível. Então a gastronomia, assim, é uma paixão que não tem como explicar. E a sua ida pra aí? A minha vinda pra cá, vou voltar só um pouquinho, né? A gente falou das profissões, dessa minha trajetória e do que a cultura, ou do que o acesso ao conhecimento faz com a gente em relação a não ter certeza do que a gente quer. Eu acho que eu nunca fui muito aquela pessoa, eu sei que eu quero isso. Eu vou dizer que eu tenho uma inveja evangélica, assim, daquelas pessoas que nascem sabendo o que querem ser, e aí chegam, fazem a faculdade, e aí é aquilo que eles sonharam para a vida inteira. Nossa, eu nunca fui essa pessoa. Pouca gente também tem isso. Mas uma coisa que eu me orgulho muito de mim eu posso não ter sabido durante muito tempo o que eu queria para minha vida, mas eu sabia direitinho o que eu não queria. Né? A gente já sabe o que a gente não quer. Principalmente quando você pensa em mudar de país, mudar de profissão. Coisas que vão realmente mexer com a sua estrutura, mexer com a sua... com o rumo da sua vida. É muito importante saber o que você não quer. Eu acho que às vezes é até mais importante saber o que você não quer do que o que você quer. Porque quando você sabe o que você não quer, você tá fechando algumas portas. Mas quando você ainda não sabe o que você quer, você vai abrir. E aí foi o que isso é muito a experimentação é válida, né? Principalmente pra ele, que como um bom sagitariano, né? Foi aí viajar, descobrir o mundo. O que isso é bom ter essa experiência. Porque assim, eu fiz o direito, eu não gostava, mas me trouxe uma bagagem importante. Depois fui pra prótese, amei prótese, gostei daquilo, mas não me enquadrei mais naquele perfil. Aí eu mudei pra outra coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não desisti, eu não me acomodei em fazer aquilo. Eu passei 5 anos numa faculdade, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar, eu continuei trabalhando e continuei correndo atrás do meu sonho. Mesmo sem saber o que era o sonho. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que ela já tá nessa resposta, então por isso que eu preciso falar agora, antes que perca esse fio da meada, que é o que você diria para uma pessoa que estudou gastronomia, ou que trabalha com comida, ou que tem uma paixão muito grande por cozinhar e tá pensando em morar fora do Brasil? Então, vai dar seguimento aí. Então, eu encontrei na gastronomia um amor, uma paixão. Abri o restaurante, eu abri uma balada com amigos. Gente, ele não para, esse homem é um empreendedor. Meus amigos dizem que eu vivi muitas vidas já nesta vida. E eu ainda não tô nem na metade. Mas vamos lá. Depois do programa, o programa me abriu, assim, muitas oportunidades, né? Portas, assim, de realmente mudar de vida. E quando eu digo mudar de vida, não mudar de vida financeiramente, mas mudar de estilo de vida. E aí eu tive um convite maravilhoso que mudou a minha vida também, que foi do Dudu e do Stefano, né? Os meus últimos patrões no Brasil. Eles têm um restaurante super legal em Itajaí, Balneário Camboriú, ali em Santa Catarina. Uma região sensacional, com uma proposta super legal de cardápio leve, comida gourmet,
preço acessível, jovem. E aí eu fui, fiz uma entrevista, mandei um currículo, a gente conversou, e aí em 10 dias que aconteceu o primeiro contato, eu estava morando em Itajaí. E aí eu assumi a cozinha do restaurante. E foi lindo, assim, durante 2 anos e meio foi sensacional. Até então, eu tinha a minha experiência como sushi man, né, como proprietário de restaurante, porque de proprietário você não só cozinha, você faz tudo. Eu tinha a minha experiência acadêmica, mas ser um chefe de cozinha, desenvolver cardápio, ter uma equipe a seu comando, participar de reuniões de criação, de conteúdo, de produtos, de campanha, foi o que eu vivi ali no O2 com o Stefano e com o Dudu. Eles abriram as portas para que eu crescesse, me desenvolvesse e me descobrisse como profissional. E foi muito legal. Porém, nesse período também eu comecei a fazer personal chef, cozinhava para eventos, para as pessoas, nas casas das pessoas, em clubes. E aí, Santa Catarina, né, principalmente ali a região de Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, muita gente com dinheiro para contratar esse tipo de serviço. Acabei fazendo muito isso. E aí uma paixão que eu tenho muito é doces, então eu fiz bolos, fazia sobremesas, enfim, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, gerenciava o restaurante, dava aula numa escola técnica também, mas aquela independência financeira que eu buscava, eu nunca alcancei. Não quero ser ingrato a ninguém, todo mundo que participou dessa minha jornada teve um papel essencial, mas eu também não quero ser egoísta e não quero menosprezar nada, mas a gente sempre está alçando objetivos novos, né? Sagitariano, né? Mirando a flecha, acertando. Eu atingi um patamar onde profissionalmente eu já estava maduro, eu amava o que eu fazia e eu amava estar correndo atrás de tudo o tempo todo, mas o que pegou para mim buscar uma nova opção foi o financeiro, né? O Brasil, infelizmente, não valoriza o profissional da gastronomia da forma como deveria ser valorizado. Deixa eu fazer um parênteses agora. Mas eu sou da gastronomia. Era isso que eu ia falar. Eu tava nessa discussão ontem com uma amiga minha que ela tava assim, não, porque arquiteto não é valorizado. Eu falei, miga, você pode colocar qualquer profissão dentro da palavra arquiteto que vai caber. A questão é, trabalhador não é valorizado. Essa é a verdade. Trabalhador não é valorizado, infelizmente. É estranho. Fechei o parênteses, vamos voltar. Um grande chefe que tem uma imagem, que tem um restaurante conceituado, que escreveu um livro, que participou que tem um programa na TV, vai ter uma visibilidade maior, está localizado numa cidade legal, ou tem dinheiro para investir, possivelmente vai ser bem sucedido financeiramente. Mas aquela pessoa recém-formada, aquela pessoa que trabalha como cozinheiro, como ajudante, como mas é que a vida não pode ser baseada em você ser o 1% ou o 1 milésimo que vai chegar lá, né? A vida do ser humano não pode ser baseado em você ficar olhando aquele chefe que é o único chefe que se deu super bem na carreira e que ganhou muito dinheiro, né? A vida tem que ser a gente ser valorizado por tudo que a gente faz. E ser valorizado não é... A gente ser valorizado. Exato. Então, assim, na minha profissão eu era valorizado como chefe. Mas eu digo questão financeira. Eu recebia o acordado, mas, assim, pra mim aquilo já não era mais o suficiente. Eu tinha um padrão de vida muito acima do básico, vamos dizer assim. Eu tinha um estilo de vida bacana, eu morava na praia, eu ia pras baladinhas, eu tinha os meus círculos de amigos, mas era aquela coisa, eu tinha que ir pra balada com dinheiro contado no bolso, então eu sabia quantas bebidas eu podia beber. A gente fazia um esquenta em casa para não gastar tanto. Opa! Quem nunca? Então, quem assim, sempre? Quem não é? E isso é triste, gente, porque a gente trabalha tanto, a vida é tão curta, que eu acho que todo mundo merece mais. Todo mundo merece uma oportunidade. Então, assim,
A insatisfação com a vida financeira me fez buscar novas oportunidades. E uma coisa linda, maravilhosa que tinha desaparecido da minha cabeça, que aconteceu como estalo, foi: Diogo, você fala inglês, porque eu havia morado em Londres, havia estudado, você tem a língua, você é um cozinheiro, você tem uma formação. Você então, é um meu chefe, amigo, pode falar, você é um chefe. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, porque todo mundo come, todo mundo precisa de alguém para cozinhar, então vai. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá. Eu tenho uma amiga que nos conhecemos em Londres e a mãe dela mora aqui onde eu moro. E ela falou: Diogo, minha mãe mora numa região assim, tal, porque ela sabia do que eu estava passando, da minha crise financeira. Eu fali no Brasil, eu quebrei, eu perdi quase tudo. Se não fosse meus pais terem me ajudado, eu teria perdido a minha casa por causa dos negócios que deram errado, sabe? Então, é muito triste você ver um sonho afundar, né? E meu sonho era cozinhar, meu sonho era viver da minha profissão. E ela falou: Diogo, essa região é uma região onde tem uma demanda muito grande de cozinheiros, você vai ganhar em dólar, por que você não pensa com carinho? E aí eu fui para casa dos meus pais, conversei com eles, e eles me deram a bênção. E eu vim, arrisquei, fiz o primeiro contato, e aconteceu. Né? Então, dia 10 agora vão completar 2 anos que eu estou aqui. Eu tive uma jornada muito bacana, porque eu tive agora a experiência de morar pela segunda vez no exterior, porém, a primeira eu não tinha língua e não tinha uma profissão. Hoje eu tenho a língua e tenho uma profissão. Então, o reconhecimento profissional e financeiro que eu busquei, eu tenho hoje. Sabe? Então, assim, se você é amante da gastronomia, se você gosta de cozinhar, se você tem uma formação profissional na área, as portas do mundo estão abertas, são tantas opções. Você pode trabalhar em cruzeiro, você pode procurar qualquer região turística do mundo. Se você tiver uma pequena porcentagem de língua, entendeu? Do inglês, porque o inglês te abre portas em qualquer lugar. Mas se você já cozinhar, já é já é uma língua, é uma língua. Você pode pra morar você falar Maldivas, em qualquer lugar, entendeu? né? Você pode morar em qualquer lugar, basta você querer. E aí é o que divide uma grande porcentagem das pessoas, né? A coragem de dar o primeiro passo. É muito difícil você tomar a decisão. A gente se martela: o que eu vou deixar para trás, o que eu preciso fazer. Obviamente o financeiro é uma das maiores, se não a maior. Mas a família, minha casa... Eu tinha uma vida completamente estabelecida. Nunca imaginei na vida, naquele momento, dar o passo que eu dei. Sabe? Deixar minha casa, deixar os meus cachorros, deixar meus amigos, deixar minha família, para ir para um outro país e começar do zero. Mas a insatisfação com a minha situação naquele momento me fez ter coragem. E aí, durante um tempo, eu fiquei remoendo e pensando: será? Mas isso e aquilo? E eu falei: se a gente pensar demais, a gente não vai, vamos. Vencer os medos. E eu não me arrependo. Né? Não, eu queria então fazer uma citação aqui, que é a sua bio do Instagram. Que você termina a sua bio escrevendo "Living a Dream", ou seja, vivendo um sonho. Mas eu acho muito difícil falar essa segunda frase sem falar a primeira, que é... Vamos lá com o meu inglês Happiness horroroso. is a prize that not everyone is willing to fight for. Em português, para quem não conseguir entender. Felicidade é o preço que nem todo mundo está disposto a pagar. A felicidade é um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Então, acho que aí fica um ensinamento muito grande. Ou a lutar por ela. Não é nem a pagar, é a lutar. Exatamente, porque pagar é fácil, né? Tirar do bolso e pagar. Mas lutar então, muito mais intenso. Esses dias eu fiz um post e uma amiga minha respondeu super educadamente. E eu acho que tem espaço para discussão, né? E foi algo assim... mas você não acredita que seja
você não acha que é válido lutar? Lutar pelo quê? Lutar pela sua felicidade. Aí ela respondeu, a gente não deveria ter que lutar pela felicidade, ela deveria vir naturalmente. Concordo. Mas eu acho que você luta pela sua felicidade quando você faz escolhas. Sim, quando você abre mão de coisas, quando você sacrifica o seu tempo, quando você se empenha, quando você fica até mais tarde estudando, quando você faz aquela hora extra, quando você dá aqueles 10% a mais do que todo mundo ao seu redor não deu. Isso é lutar. E eu acho que não é só uma questão de falar sobre meritocracia e tipo, levanta que vai dar tudo certo, não é bem isso. A partir do momento que você já tem uma vida estabelecida, às vezes a pessoa não é nem uma questão de dinheiro. No seu caso foi dinheiro, ok. Mas às vezes não é uma questão de dinheiro. Eu mesma, financeiramente, não estava rica, milionária, mas estava ok na minha vida no Brasil. Eu estava muito mais longe do que uma pessoa que, filha de nordestino, que cresceu, nasceu na favela, era esperado que eu fosse. Mas mesmo porque assim, você teve eu mais não tava oportunidades feliz. e estava à frente. Exato, né? mas ok, cheguei naquele ponto em que, tipo, ninguém esperava que eu chegaria, eu não esperava que eu chegaria, mas enfim, a vida me levou até lá, cheguei, mas não tava feliz. E aí é que entra a questão da luta e não só do pagar. Eu precisei lutar pela minha felicidade e talvez minha felicidade não estava ali. Embora não era uma questão de dinheiro. E eu acho que muita gente está querendo sair do Brasil, é isso. Às vezes é uma questão de dinheiro, sim. Concordo. Mas às vezes não é. E aí você Às vezes não encontrar é, os pontos onde exato. vão estar a sua felicidade é muito mais importante E do que existe uma qualquer outra diferença coisa. também entre a felicidade e as gratificações momentâneas, né? As gratificações momentâneas que vão chegando, elas eu acredito talvez você não precisa lutar, muitas vezes você pode ser beneficiado de uma certa forma, mas a real felicidade vai depender de empenho, dedicação, luta para você alcançar aquele objetivo, porque as coisas não vão estar ali na bandeja e você vai ter que correr sim atrás. Exato, exato. Eu acho que a felicidade não está envolvida com meritocracia, com dinheiro, com nada disso. Não Longe tem a ver disso. com dinheiro, mas tem a ver sim com o seu Mas sacrifício depende- pessoal, tem com a sua ver dedicação. Principalmente o que você sacrifica em nome da sua felicidade. Porque às vezes você acha que sua felicidade está no olhar do outro. Então você acha que o outro tá olhando e tá vendo. Ah, poxa, mas o Diogo tá ali trabalhando num restaurante super legal em Balneário Camboriú, onde era? Era Itajaí. Itajaí e tal, não sei o quê. Todo mundo olha e acha, tipo, nossa, deve estar super feliz. E não, né? E não. Então, Fra, eu estava assim, trabalhando num lugar maravilhoso, eu tinha um círculo de amigo incrível, eu morava a 5 minutos caminhando do trabalho, a 5 minutos caminhando da praia, entendeu? Eu ia meditar na praia todo dia. Eu tinha uma qualidade de vida incrível, mas eu não estava satisfeito, né? Eu não podia planejar, eu vou trocar de carro, ou vou fazer uma viagem internacional. E era isso que estava me incomodando, porque Sim. eu queria mais. Às vezes essa era a questão que ia te trazer felicidade naquele momento, né? Exatamente. É isso. Então, você assim, foi o lá que e eu posso lutou para dizer é consegui-lo. que hoje, depois de 2 anos estando aqui, eu conquistei o meu espaço, e eu conheci, tive acesso e conquistei coisas que eu nem imaginava. E eu não estou falando do financeiro. O financeiro é... Qual foi a palavra que tu usou antes? É uma gratificação de tudo que eu tenho vivido, sabe? Mas o acesso a uma nova cultura, o aprender uma cozinha totalmente diferente da que eu estava habituado, acesso aos costumes, aos hábitos alimentares, tem um valor, assim, imenso. E é isso. Eu acho que é isso que a gente precisa na vida. E fica a mensagem aí para quem tá pensando em vir morar fora e tá cheio de medo, né? Eu acho que você tem que ouvir o seu coração e só você sabe o que você realmente precisa e do que você tá em busca nessa vida, né? Porque as coisas nem sempre vão ser fáceis, mas importante, né? Mudar de país não é fácil. Não, gente, não A gente falou da acha. parte bonita, né? A gente não falou da parte a gente podia difícil, fazer mas ela todo existe. outro programa falando Quem da sabe a parte gente difícil. não grava outro podcast para falar das Só dificuldades, falando. né? Exatamente, Exato. exatamente. Mas é aí é que a gente conclui. Essas dificuldades é aquilo que você luta pra ir atrás da felicidade que você tem aí. E eu vou dizer que vale a pena.
Que bonito. É verdade. Oh, Gente, eu amei o programa. eu também. Ai, amei. Ai, Diogo, gente, eu tô muito aqui com o olho obrigada no por relógio porque compartilhar eu com a tenho gente. compromisso, mas É, eu eu adoraria sei, continuar. por isso que eu tô- Não, mas eu acho que a gente passou a mensagem que a gente precisava passar. O papo foi delicioso. Obrigada por ter topado. E passa pra todo mundo seguir vocês nas redes sociais. Apreciar um pouco dessas delícias que você posta aí nessas redes. Então, meu Instagram é Diogo_Carlos_Schneider. Sobrenome meio difícil. Gente, é de difícil escrever soletrar. Schneider, né? A gente vai colocar. Mas depois baixa aqui na A descrição. gente vai Eu vou colocar o no link. vídeo. E, Eu ai, não, gente, porque eu tenho uma muito equipe obrigado. grande. É, nossa equipe enorme vai colocar no vídeo. Gente, foi um prazer imenso. Muito obrigado. Eu amei. E gratidão, né? Gratidão. O prazer foi Sucesso nosso. ao canal. Muito obrigada. Diogo, o prazer é todo nosso, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, sua dedicação, tá dividindo a experiência, né? Porque às vezes é muito importante essa troca de sentimentos, de experiências, principalmente que as pessoas estão aí cheias de medo nesse mundo, né? Então nada melhor do que ter alguém aí pra estar E acho estimulando. que vale a pena repetir aquela frase que o Diogo falou. Todo mundo come. Então, se alguém tá pensando aí, de repente, em alguma carreira, ou se alguém já é da área da gastronomia e tá pensando em morar fora, tá aí mais uma história pra gente contar nesse podcast, contar nessa Feritena. Muito obrigada, Diogo. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo, Bia. Um beijo, amigo. Fica com Deus. Fica com Deus, brigadão. Gente, e por hoje a gente encerra por aqui. Mas nossa conversa não precisa parar. Sigam a gente no Insta, no YouTube, mande suas ideias para os próximos programas. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de participante, manda pra gente aqui pelos comentários. Compartilha também o vídeo com seus amigos e até a próxima Feritena. Até mais, tchau, tchau. Tchau!